eu trago um grito guarani corcoveando na garganta. Sou o passado que levanta na missioneira paisagem. Trago nos olhos a imagem da chacina que vivi. Por taita sobrevivi, voltei e me fiz mensagem. Por isso eu estou de volta das profundezas do tempo. Eu sou o prolongamento do sangue dos ancestrais. Sou voz das nações tribais, raiz da cultura santa. Sou bugre que se levanta. Abra um cancho, eu renasci e trago um grito guarani corcoveando na garganta. Aqui, as missões jesuíticas erguem-se como cicatrizes e canções. Lembrança de um povo, de uma fé e de um destino interrompido. Essa história, como ela foi uma história múltipla, ela tem múltiplos discursos, né? Principalmente discursos que são cunhados recentemente. Não se tem mais o mesmo apreço pelas informações acadêmicas, pelos estudos, né? Então, tu tem um discurso primeiro, mais antigo, dos próprios jesuítas, que nós jesuítas tiramos esses caras das trevas e ensinamos eles a ser gente. Essa coisa, né, que é bem pró-jesuítica e é um discurso forte até hoje, por incrível que pareça, né? Aí, em um contraponto, daí tu tem outro discurso que também é bem radical, que é um discurso de que os jesuítas escravizavam, de que os jesuítas mandavam matar, de que tu ficava preso na aldeia, nas reduções, não podia sair. E esse discurso, então, da defesa do modo de vida tradicional, né? Como se não tivesse tido guaranis que não aceitaram os jesuítas, né? Que não quiseram fazer parte disso. E são colocados, então, até como coitados, como pessoas que não tinham capacidade própria de pensar, de estar ali, né? Sendo que tem várias formas de resistência dentro da redução. E eu acho que é isso, na verdade, esse terceiro discurso, então, que é um discurso misto, que na verdade era interessante para os guaranis que resolveram morar na redução, manter algumas coisas do sistema tradicional, né? Por exemplo, a erva mate foi proibido pelos jesuítas, mas eles estavam vendo que não ia dar certo essa proibição, que o esforço deles ia por água abaixo. Então eles tiveram que aceitar a erva mate e, no fim das contas, transformaram isso num produto que marca a identidade regional. Isso não tem como... Isso é uma persistência guarani, não tem nem o que dizer. Então, essas resistências que falta, né, a gente reconhecer. E para isso a gente tem que ler, a gente tem que ir mais a fundo. A gente não pode simplesmente pegar um discurso batido e marcado, né? A nossa tecnologia atual é muito complicada e entrega as coisas muito mastigado. E não tem crítica. Esse é o problema. A gente acha que está fazendo uma crítica quando a gente coloca esses discursos mais radicais, mas na verdade a gente está simplesmente facilitando uma leitura. Não é simples ler as missões. Quando então Cristóvão Colombo, na verdade, reconheceu oficialmente a existência das terras da América do Sul, isso gerou alguns conflitos entre Portugal e Espanha, justamente porque as duas coroas queriam tomar posse dessas novas terras. E 2 anos depois dessa descoberta da América, entre aspas, tentando amenizar os conflitos, foi assinado um tratado que nós estudamos na história como o Tratado de Tordesilhas. Na verdade, gente, esta linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, ela nunca foi respeitada, nem por Portugal e nem por Espanha. Quem tivesse uma estratégia melhor, avançava o território e tomava posse das terras. Já no início do século XVI, a Igreja Católica começa a se preocupar porque surge um problema para a Igreja Católica. O bispo Martim Lutero, que era um bispo católico, criou o protestantismo. Para a Igreja
Católica, isso se tornou uma ameaça, porque eles tinham medo de perder o seu poder. O Papa da época criou novas ordens religiosas, entre elas a Companhia de Jesus, fundada por um ex-militar espanhol chamado Inácio de Loyola. Então esses soldados de Cristo, ou jesuítas ou inacianos, eles vinham para a América, catequizavam os povos indígenas e formavam pequenos povoados, que depois a gente passou a chamar de missão ou de redução. Roque Gonzalez, que é conhecido como pioneiro na fundação de reduções, no que hoje é Rio Grande do Sul, fundou São Nicolau da primeira fase missioneira, 1626. Por isso que São Nicolau hoje se intitula a primeira querência do Rio Grande. Em 11 anos de trabalho, os padres jesuítas fundaram no Rio Grande do Sul 18 povoados. Abrangiam praticamente todo o que hoje é o nosso estado do Rio Grande do Sul. 1634, Cristóvão de Mendonça, ou Mendonça, conhecido como primeiro tropeiro do Rio Grande do Sul, ele traz da região de Corrientes, Argentina, o gado bovino para o Rio Grande do Sul. Mais ou menos 1.500 cabeças de gado. Este gado foi distribuído entre os 18 povoados. Só que desses 18 povoados não sobrou praticamente nada. Mas em 1641 teve uma batalha chamada Embororé, na qual os indígenas venceram os bandeirantes paulistas, só que eles já tinham destruído todos os povoados. O limite deixa de existir, tá? E aí aventureiros que estão lá no que hoje é São Paulo, tá? Que era um lugar muito pequeno, muito acanhado, eles atravessam seus limites e vão buscar escravos indígenas. E aí são indígenas que são organizados já para o trabalho. Eles chamavam os paulistas, esses bandeirantes, que eram por sua vez gente que não tinha escrúpulo, eram bandoleiros, eram gente, né, que comandava, enfim, também não respeitavam lei, que sequer português falavam. Eles reuniam lá, sei lá, 2.000 tupis, iam numa redução indígena, capturavam 3.000, 4.000 guaranis e traziam como escravos também para aqueles plantadores, já dessa parte mais sul da colônia portuguesa, e que eles chamavam os negros da terra. E esse gado ficou solto por aí. Foi formando grandes rebanhos, e esses rebanhos deram origem ao que nós estudamos como vacarias. As vacarias era a criação de gado sem o controle do homem, gado solto, gado chucro, gado selvagem. O gado chucro se multiplicou e moldou o que é hoje o pampa gaúcho. São animais que provavelmente têm escapado, fugido, né, dessas primeiras ocupações, não se sabe dizer como, mas que fizeram, assim dá para falar, uma grande catástrofe ecológica nesse sistema, tá? E ele também muda a paisagem do próprio campo. Isso que a gente chama campo nativo, na verdade não era nativo. Dá para se estudar o que era a vegetação na época. O pampa é uma planície de aluvião, essa é a definição, tá? Formada por depósitos orgânicos que vêm, né, desde a nascente desses rios que conformam a bacia platina. E a transformação da paisagem, né, vegetal é feita pelo gado. Tá? É o gado que transforma isso. Porque as gramíneas que tinham eram provavelmente muito mais altas do que o pasto, mas ele também transforma as relações que tinham as populações indígenas, né, de antes da conquista e depois do convívio com... Ainda não há ocupação, digamos, política dessas áreas, mas já tem uma transformação econômica, né, nessas relações. Indígenas que viviam, tá, da caça, né, e da coleta, indígenas que usavam arco e flecha, né, para caçar, eles vão
agora não vão mais caçar cervos, veados ou coisa assim. Eles vão caçar esses bovinos, tá? E vão aprender a montar. Então vai ter tribos que vão se especializar na criação de cavalos, que vão negociar com esses cavalos, tá? E que vão, quando no contato com os civilizados, vão tratar de fazer relações comerciais e também políticas, entre aspas, com eles. E foi o gado das vacarias o principal motivo do retorno dos jesuítas, que tinham fugido daqui a partir de 1641, com medo dos ataques dos bandeirantes paulistas, retornassem 40 anos depois, a pedido do rei da Espanha, para fundar os 7 povos das missões. E foi porque os portugueses começaram a ter interesse nesse gado das vacarias e começaram a avançar o território espanhol. Por isso que o rei da Espanha pede para que os jesuítas retornassem para cá, para o Rio Grande do Sul, né, para cá, e fundassem os 7 povos. Surgiram os 7 povos das missões, reduções erguidas em pedra e canto. Os jesuítas começaram a fundar as reduções, né? Inicialmente para manter o poder da igreja e garantir as terras para a Espanha. Mas com o crescimento, com o desenvolvimento desses povoados, chamados de reduções, elas se tornaram autossuficientes e independentes. E foi essa autossuficiência, essa independência, uma das principais causas da sua decadência. Se cria uma terceira fronteira, tem uma fronteira entre os portugueses e os espanhóis, e tem mais essa fronteira formada por esses guaranis organizados. Obviamente nem Portugal nem Espanha pensavam nesses guaranis, mas esses guaranis estavam organizados, tá? E eles então fizeram parte dessas guerras todas que houve, né, lá na segunda metade do século XVIII, né, as guerras guaraníticas, enfim. Se vocês visitar as reduções que ainda têm vestígios arqueológicos, arquitetônicos, são basicamente iguais, porque esse planejamento da distribuição espacial vinha pronto da Espanha. Como um dos objetivos era impor o catolicismo, a principal construção era a igreja. A igreja aqui ela foi construída nesse desenho atual da igreja, né? O primeiro desenho é do Francisco Ribeira. Ele morou 30 anos aqui em São Miguel e ele fez a primeira igreja. E aí chega da Itália um cara chamado Giambattista Priemoli. Ele já virou jesuíta, né? E ele já era um arquiteto famoso na Itália. E ele traz esse barroco mesmo, pesado assim, né? De entalhe mesmo, em pedra. E ele aumenta a igreja. Ele faz essa estrutura que nós estamos aqui, ele amplia ela. Ele constrói a fachada, que é a parte mais famosa, né? E do qual é a única que resta dos 30 povos. É a fachada aqui de São Miguel, né? E só outras 3 igrejas receberam essa fachada também. E o mais importante, ele duplica as paredes da igreja, né? Isso torna a igreja muito mais resistente. E é um dos motivos pelo qual está aqui hoje, né? Todas as outras igrejas elas foram demolidas. Os blocos foram usados para construção civil com o passar do tempo. A gente não pode culpar as pessoas do passado por não saber isso, né? Mas a gente tem que relatar. Elas depredaram o patrimônio sem saber o que estavam fazendo e se dispersou esse material. Mas aqui em São Miguel não. Se manteve. Mas a fachada eles não conseguiram demolir, porque era tecnicamente muito complicado, né? E a igreja era a obra monumental da redução. Em frente à igreja, uma praça. Esta praça tinha uma função social das festas religiosas, festas não religiosas, mas também se faziam desfiles militares, jogos esportivos, também apresentação de peças teatrais, sempre com temas religiosos, os casamentos coletivos. As meninas guarani tinham que se casar muito jovens para que, segundo os jesuítas, não caíssem na tentação do pecado, né? Então, quem não se casasse até os 15 anos de idade era recolhido ao Cotiguaçu, que era uma espécie de asilo para as viúvas
e para as desamparadas, como eram chamadas, as meninas com mais de 15 anos que eram solteiras. Mas a terra que abrigava esse audacioso projeto logo foi disputada pelos reinos de Espanha e Portugal. Aí que vem o Tratado de Madrid, 1750, que troca, entre outras áreas, as terras dos 7 povos das missões que pertenciam à Espanha, passariam a pertencer a Portugal, e a colônia do Sacramento, que era portuguesa, passaria para a Espanha. Só que o rei de Portugal, que seria o novo dono dessas terras, não queria os indígenas aqui. O rei da Espanha tinha que levar todos os indígenas para o lado de lá do rio Uruguai, que hoje é território argentino, e liberar essas terras que o rei de Portugal já tinha trazido para cá. Em 1752, um grande grupo de açorianos para ocupar o espaço missioneiro e dar continuidade ao processo de colonização europeia, daí portuguesa e não mais espanhola, né? Só que daí os Guarani não aceitaram essa troca, começa a Grande Guerra Guaranítica. E o sangue correu nos campos, tingindo o verde da esperança com o vermelho da tragédia. E no meu entendimento foi uma batalha muito desigual, porque Portugal e Espanha, mesmo durante o período da União Ibérica, eles estavam em lados opostos, na guerra guaranítica eles se juntaram, se aliaram. Foi a chacina dos Guarani. Cepete Araju foi um dos líderes Guarani, que Cepé, na língua charrua, quer dizer sábio. E Tiaraju, na língua guarani, quer dizer guerreiro. Cepete Araju, sábio guerreiro. Cepete Araju foi morto durante a Guerra Guaranítica. Quem assumiu o comando da guerra depois da morte do Cepé foi o cacique Nicolau Nhangueru, que 3 dias depois da morte do Cepé, que foi em 7 de fevereiro de 1756, na maior batalha que aconteceu durante a Guerra Guaranítica, que foi a Batalha de Caiboaté, foram mortos 1.200 indígenas e um europeu. Logo em seguida, o rei da Espanha viu que tinha feito uma grande bobagem em trocar os 7 povos pela colônia, que ele não conseguiu encher os cofres de dinheiro, e fizeram o Tratado de Santo Ildefonso, que anulou o Tratado de Madrid. Só que daí os jesuítas foram expulsos pelo então ministro português, Marquês de Pombal, e os indígenas ficaram perdidos. A partir daí, muitos indígenas voltam às suas origens, mas a grande maioria foi trabalhar em Buenos Aires e Assunção, porque era uma mão de obra especializada como ninguém tinha em lugar algum. Tem um pouco da história, né? Mas a história não está escrito tudo. Muitas coisas estão tingidas nas pedras mesmo e nos relatos, né? Por exemplo, aqui atrás de mim tem uma parede que tem essas pedras aqui bem arredondadas, né? Elas são bem diferentes, na verdade, das outras pedras da igreja, se vocês forem parar para ver. O que aconteceu? Quando teve a Guerra Guaranítica, as 2 maiores potências do mundo se encontraram aqui, né? E resolvem comemorar a vitória. Mas quando eles chegam, eles já encontram São Miguel desabitado. Tem quase ninguém, praticamente, e tem um incêndio no Pátio dos Padres que foi causado pelos antigos moradores, né? E esse incêndio se alastrou aqui para onde nós estamos, que é a sacristia. E quando o fogo encosta na pedra, ele faz o processo de oxidação do ferro que está contido nessa pedra, né? Então, o pequeno grão de ferro que está lá dentro do miolo da rocha, ele vai oxidar e vai aumentar de tamanho. Então isso vai causar uma fratura espontânea da rocha. E isso está cingido aqui nas pedras, né? Mas também tem o relato de um dos generais que fala, olha, a gente estava chegando lá e já encontramos a fumaça. Eles tinham tocado fogo. E aí, por pouco a gente conseguiu apagar, porque era interessante para eles manter as estruturas, né? Muito se fala que a guerra teria destruído a igreja, mas na verdade não. Para eles iam ocupar esses espaços depois, né? Então era interessante manter o máximo preservado possível. As missões não foram apenas história, foram poesia encarnada.
seguem lembrando que a terra é sagrada, que o povo é resistência e que os sonhos, ainda que interrompidos, permanecem eternos.